Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas de juros começaram a baixar no mundo. Qual é o impacto dessa queda no Brasil e as expectativas de queda aqui também? Eu tenho duas notícias para te dar, uma positiva e a outra negativa. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os seus comentários. Se você duvida, já lasca aí aquele super like que eu vou te responder a dúvida que você deixar aí nos comentários. Vamos lá! Saíram notícias agora recente, nessa primeira semana de junho, de corte das taxas de juros em algumas economias. E é isso que eu quero trazer aqui nesse post de Charlie Bilello do Twitter. Aqui você já vê, ECB cortou os juros pela primeira vez desde 2019. Estamos falando aqui do Banco Central Europeu cortando juros em 25 pontos base. Na sequência, o Banco do Canadá também fez o mesmo. Primeiro corte de juros desde 2020. Dois principais bancos centrais mundiais fazendo corte de juros. E a tabela tá aí para você verificar. Na cor azul, a zona do euro fazendo esse corte então de juros e deixando agora a taxa em 3,75. O Banco Central do Canadá é a linha azul abaixo. Taxa de juros então de 4,75%. Estamos verificando as principais economias do mundo começando a cortar juros. E isso tende a ser muito positivo, desde que isso não seja um indicativo de um grande problema de recessão. Mas aí, só o tempo vai poder dizer. Aqui nessa tabela, nós temos ainda o nosso Brasil aí, com 10,5%, e tivemos o último corte aí em maio de 2024. Mas eu disse para você que isso pode ser extremamente positivo ou talvez até negativo. Olha essa matéria. A economia global aguarda a flexibilização mais coordenada desde a grande crise financeira. Ciclo de corte de juros do Banco Centrais estão chegando. Então, quando um banco central corta a taxa de juros, um outro banco desenvolvido corta também, isso pode ser um grande indicativo. E é o que essa matéria traz. De acordo com dados da Bloomberg, 10 dos principais 11 bancos centrais devem reduzir juros no segundo semestre desse ano, o maior em 16 anos. Ou seja, tudo indica ser uma ação coordenada de redução das taxas de juros mundiais. E aí inclui Estados Unidos, Índia, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, Austrália, Noruega, a zona do euro que já reduziu, Suécia, Suíça e Japão. Esse gráfico mostra aqui para você verificar. 91% deles estão projetando cortar as taxas de juros em 2024. Olha o gráfico para você verificar aqui. É o movimento mais sincronizado desde 2008, diz o título do gráfico. Vini, isso não seria extremamente positivo? Vamos lá, porque a parte ruim é agora. Nos últimos 40 anos, vou repetir, nos últimos 40 anos, houve apenas uma ocorrência em que todos os 11 estavam reduzindo o custo dos empréstimos. Somente um movimento. Quando foi isso? Foi em meio à grande crise financeira de 2008. Em outras palavras, quando esses bancos fizeram essa redução sincronizada, é porque o caldo já tinha desandado, é porque a economia mundial já estava literalmente quebrando. E aí reduz juros para que a economia volte a girar. Diz ainda a matéria, dessa vez a única exceção é o Japão, que em março elevou os juros depois de 17 anos. E as preocupações aumentam quando nós estamos falando aí, principalmente do Banco Central americano. Eu venho dizendo, é esse Banco Central que vai dizer tudo sobre a economia. Mas a pressão sobre o Banco Central americano pode aumentar. Olha aqui a ferramenta do Fed de probabilidade de redução da taxa de juros. Olha para essa data, 18 de setembro. Voltamos a ter então a maior probabilidade de queda de juros.
da primeira queda de juros nos Estados Unidos, estamos falando no mês de setembro. Aí na tabela você vê 58% da cor azul. Vou marcar aqui e vou clicar fora para você ver. Veja aí, novamente, dia 18/9, 58% de probabilidade de que a primeira queda aconteça nessa data. Isso tem variado bastante, mas à medida que os bancos centrais começam a falar em queda de juros, isso tende a trazer uma pressão maior para a queda de juros nos Estados Unidos, o que tende a ser benéfico para a economia mundial, desde que isso não seja sinal de uma antecipação de quebradeira, o mercado sentindo. E aqui a gente pode observar a relação do dólar em relação às principais economias mundiais. É o famoso DXY, a comparação do dólar com diversas outras moedas. Nessa matéria traz a explicação então. Veja, o índice do dólar ele é representado 57% do euro, que tem a maior parte nesse índice. Depois vem ien, libra esterlina e outras moedas. O que nós estamos verificando com muita clareza, desde abril, 15 de abril, vem caindo então essa relação. Ou seja, o dólar vem perdendo força, mas repara que existe claramente aqui nesse movimento uma resistência justamente aonde é que essa queda parou. Veja que em momentos anteriores ela foi testada em torno aí de 103,5. Atualmente nós estamos falando desse índice girando em 104. Então, esse momento decisivo está chegando na economia americana. Mas Vini, e aqui no Brasil? Eu vou te falar agora, só que antes, dá aí aquele super like, porque esse vídeo pouca gente traz para você a antecipação da queda de juros no mundo. Só que no Brasil, nós não estamos verificando isso não. Veja aí a projeção do mercado para a próxima reunião do Copom no centro da sua tela. A reunião vai ser no dia 19 de junho. No que o mercado está apostando? 85% de probabilidade de que, tá aqui embaixo, ó, manutenção da taxa de juros. Eu venho dizendo, expectativas acima de 80% já dão como certo que o mercado não vai mudar nada. Depois, quando estamos falando então para a reunião seguinte, dia 31 de junho é a próxima reunião, depois dessa do meio do ano. Expectativa de manutenção tá aí 76%, ou seja, juros no Brasil não devem cair tão cedo. Vamos olhar ainda a expectativa mais para frente. É difícil o mercado antecipar tanto tempo assim, mas novamente, manutenção da taxa de juros, mercado aí 65% projetando os juros de curto prazo, ficando estáveis aqui no Brasil. Vini, só que essa aí é a taxa Selic. As taxas que nós investimos no Tesouro Direto são taxas de longo prazo, correto? Exatamente isso. A taxa Selic, quem define é o Banco Central, mas essa taxa de longo prazo, como por exemplo os juros futuros de 2031, que é a base para o pré-fixado, aí não, é o mercado que define. Olha o cenário que nós tínhamos. Início de 2024 está aqui à sua esquerda. Tínhamos feito um fundo em termos de taxa. Depois, essa taxa fez o quê? Um movimento claramente ascendente em termos de taxa, chegando a atingir aqui à sua direita, no alto, uma taxa máxima de aproximadamente 12%. Tenho falado, 12%, que essa linha aqui em cima que eu estou traçando é uma resistência. É difícil ultrapassar. Já foi testado algumas vezes. Veja que aqui, mais ou menos, no mês de abril, houve um teste. Agora, nessa seta que eu estou colocando para você, que foi exatamente no final de maio, fez outro teste. E agora, o que aconteceu? Olha aí, com essas notícias de queda de juros, um candle muito forte na queda de juros aqui no Brasil. Só que ele também vai enfrentar aqui agora um suporte. Se cair para baixo aí de 11,5, queda de juros de longo prazo confirmada, vai ficar no meio desse range, entre 12 e 11,5. Se passar de 12, alta de juros. Se cair de 11,5 para baixo, pode esperar, as taxas vão cair. E como é que você fica informado sobre essas taxas para não entrar em enrascada? Volto a te convidar.
WhatsApp do Tesouro. Você recebe as melhores taxas do Tesouro Direto no seu WhatsApp, no seu celular, sem qualquer tipo de preocupação. Você pode cadastrar até 5 alertas de preço ou de taxas. Vai receber eles atualizados diariamente no seu celular. Pode escolher qualquer título, pré-fixado, IPCA, Renda Mais, Educa Mais, juros semestrais, qualquer título, você pode adquirir. Vini, dá para dar um exemplo? Olha aí na sua tela, para mim, os alertas que chegaram hoje. O seu alerta, olha esse primeiro. Cadastrei um alerta do IPCA com taxa acima de 6%. Tá aí para você. Veja o de baixo, um alerta que eu cadastrei de preço a 3.300. Também cadastrei alertas para pré-fixados. É o terceiro que você está vendo aí na sua tela. Enfim, a oportunidade está para você. E eu vou deixar o link aqui no alto, caso você queira adquirir e ficar sabendo de tudo, com aquele destaque da última semana. É a última semana com a promoção especial. Zap do Tesouro Vitalício, você ganha o painel do Tesouro Vitalício também. Não perca tempo, volto a dizer, nessa primeira semana de junho eu vou retirar essa promoção. E aí você decide, quer investir com segurança e tranquilidade, sem precisar consultar as taxas diárias? A solução está para você. Lá tem alerta do melhor quartil, da melhor taxa do ano, e você pode também cadastrar as referências que você deseja. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que mantenham-se informados de forma atualizada diariamente, tanto sobre as taxas quanto sobre os preços. Mas a decisão é sua. Um abraço e até o próximo vídeo.